Bom, vamos com calma. Vou colocar aqui para ainda provocar vocês algumas imagens de seriados da TV. Você conheceu The Big Bang Theory, o Friends, famoso Friends, ah, Dois Homens, eu esqueci como é que é o título em inglês, Dois Homens e Meio, Two Men and a Half, acho que esse é o título em inglês. E esse último aí, que eu também assisti, acabei de assistir com a Laura, é um seriado chamado Morning Show. Não sei quem já assistiu Morning Show. Qual a semelhança de todos esses produtos de streaming que eu citei aí e outros que eu poderia mencionar? A semelhança entre todos eles, e quando eu terminei de assistir o Morning Show, ficou isso muito claro para mim, são produtos, filmes que estão desconstruindo a ideia de família. Big Bang Theory, solteirões vivendo como se fossem adolescentes, morando longe dos pais. Esse The Morning Show, que mostra os bastidores do jornalismo americano, é polêmico demais o Morning Show. E ele é muito ambientado em situações americanas, como a eleição do Trump, a eleição do Biden, o ataque ao Capitólio. E depois que a gente assistiu tudo, eu falei com a Laura assim, você percebeu? Em todo o seriado, só havia uma personagem que tinha marido e filha. Os outros não havia. A atriz principal, sem dar nenhum spoiler, uma das principais, né, que é a, a esqueci o nome, Alex, ela tem um casamento de fachada. Você entendeu? Um casamento de fachada, que acaba logo nos primeiros episódios. A filha dela não tem relacionamento com a filha até desaparece depois. E você nota em todo o seriado, assim, ninguém da TV, exceto uma atriz negra, que também estava em crise no casamento, apenas uma atriz negra é retratada como sendo mãe de família. Todos os demais são versões alternativas. Pessoas que nunca casaram, ou que separaram, ou que só juntaram, depois desajuntaram. Tem um rapaz que vai propor uma moça em noivado, e ele desiste na última hora. E a temática sempre assim, quando eles vão falar de família, é sempre no sentido negativo. Traumas com o pai, traumas com a mãe, todos eles, quando eles vão conversar entre si, você sai do seriado com a seguinte ideia: família é uma droga. O papel da família é só gerar traumas em mim. É isso que o seriado mostra. E eu percebi que isso aqui não é coincidência, é coloquial. Família é uma droga, família só serve para me gerar trauma. E eu também não posso tapar o sol com a peneira, porque existem hoje uma desromantização do papel da maternidade. Em que sentido? Não estou falando agora no sentido daquelas atrizes, não. No sentido em que há mães realmente que são narcisistas. E essa é uma lebre verdadeira de ser levantada. Eu fui vítima de uma criação narcisista. E eu sou de uma época, especialmente por causa da cultura mais matriarcal brasileira destinada à figura de Maria. A maior parte do povo brasileiro é católico, então aquela ideia de Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora. Então isso trazia para o catolicismo dos anos 70 e 80, isso está mudando hoje, uma ideia assim quase de divinização da maternidade. Se você falasse nos anos 70, 80, até início do ano 2000, eu não converso com meu pai, ninguém ia te questionar. Ah, você não conversa com seu pai? Não, tem anos que eu não vejo meu pai. Tudo bem. Mas quando você fala, tem anos que eu não vejo a minha mãe, como é que é assim? Mas como assim? Você não fala com sua mãe? Olha, bom sujeito você não é. Porque um filho que não fala com a própria mãe, havia esse peso maior sobre a mãe. O pai mente, a mãe jamais mentiria sobre o seu filho. Só que, depois de um tempo, algumas escritoras começaram a levantar, olha, bem, não é bem assim. Existem livros até interessantes que foram escritos sobre isso, como, por exemplo, esse da Wendy Berry, que ela falou Desarmando o Narcisista, sobrevivendo e prosperando com o egocêntrico. E ela fala muito do pai narcisista e também da mãe narcisista, de relações narcisistas. Ela fala dos pais. Depois você tem também esse da Caroline Delfino, A Mãe que Não Ama, a Mãe Narcisista Perversa. E você tem esse também da Andréa Soares, Manual de Sobrevivência dos Filhos e Filhas de Mães Narcisistas. A culpa não é sua. São livros, como eu falei com vocês, que eles têm o seu papel de fala, têm o seu lugar de fala. Havia muito aquela ideia assim, minha
filha, ouça sua mãe, mas não é toda mãe que merece ser ouvida. E a gente não pode também ter uma ideia assim de todas as mães são boazinhas. Eu lembro quando as primeiras psicoterapeutas, e eram mulheres, começaram a levantar, espera aí, existe a mãe como a madrasta da Cinderela, como a madrasta lá como aquela mulher também lá da Branca de Neve, existe a mãe perversa também. Então, eu não posso negar essa realidade. Mas para contar para você como é que de tudo isso descambou hoje nessa negação da maternidade, nessa quase proibição, porque é um outro extremo, de falar de mãe, de Dia das Mães, eu tenho que voltar ao século XVIII. Uma das maneiras que você tem de entender problemas atuais é voltando a situações passadas. O passado revela muito do presente.